Salve, nação rubro-negra! Como prometido, estamos aqui trazendo as notícias para você às 7h30 da noite em ponto nessa segunda-feira, para dar uma extensão ainda previamente e amanhã trazendo ao vivo em detalhes sobre a questão do De La Cruz, que a gente pontuou na live hoje, meio-dia. Tem também uma explicação de uma explicação completa da situação do gramado do Maracanã. Tem também o zagueiro Pablo aí, sendo monitorado pelo Grêmio, o time do Renato Gaúcho. Tem o zagueiro Joaquim dos Santos oferecidos. Tem também a questão da punição, né, do Gerson e também do Bruno Henrique, que pode acontecer. Meus amigos, tem muita coisa para a gente falar. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe, tá? Chama a galera para participar com a gente. Só primeiro explicando a questão do Maracanã. Hoje mais cedo, a gente falou um pouquinho sobre a preocupação que o técnico Tite estava e também uma parte da diretoria a respeito de como estaria a situação do gramado. E o pessoal do Coluna do Fla entrou em contato, né, com a empresa responsável que cuida do gramado do Maracanã e eles falaram que tem sido feito alguns trabalhos especiais. Dentro dessas atividades estabelecidas, obviamente, tem que ser feita uma situação previamente para tentar suportar a sequência de 3 jogos no intervalo de 72 horas. E com isso, os cuidados são os seguintes: cortes da grama, limpeza, rebaixamento da altura do campo, adubações granuladas e adubações líquidas. O objetivo da empresa consultada é uniformizar o gramado para melhorar a resistência e para fazer também aquele nivelamento da superfície de jogo. Nesse cuidado que vai ter entre Brasil e Argentina, Fluminense, São Paulo e Flamengo e Bragantino, a preparação vai ter a manutenção tanto dessa altura quanto também os reparos que precisam ser feitos nos danos utilizados, né, causados, na verdade, pelo jogo, assim como reforçando sempre a marcação das linhas ali que a gente sabe que funciona. Ainda é um tema que preocupa, porém a empresa já deixou claro que está fazendo os cuidados que pode. Porém, também a gente vai ficar com o pezinho no chão, que a gente sabe que o gramado não está nas melhores condições. E para esse confronto Flamengo e Bragantino, já tem quase 45 mil ingressos vendidos, tá? Então, promessa mais uma vez de casa cheia, vai lotar. E só tem 4 dias de venda, setor norte e alguns outros setores praticamente esgotados. Você que não adquiriu ingresso é ainda no site Super Ingresso e os valores da entrada estão variando entre R$ 45 até R$ 750. Então, aproveita a oportunidade, você que pode, esteja no Maracanã e faça seu papel para o Flamengo vislumbrar mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro e figurar esse G4 que é tão importante. Sobre o De La Cruz agora, a gente falou muito do De La Cruz hoje meio-dia, né, de informações atualizadas, e teve mais uma, segundo o Flazoeiro, o Guilherme lá, jornalista, né, o dono do canal, de que o Nicolas De La Cruz, que está muito próximo do Flamengo, ele iniciou uma procura pela casa, pela sua casa, né, da sua família, e também iniciou uma procura pela escola dos seus filhos no Rio de Janeiro. E aí, de acordo com o jornalista, né, os representantes já trabalham, inclusive, com essa possibilidade. E antes que tinha uma postura neutra e agora tem uma postura mais incisiva, porque ele já manifestou o seu desejo ao River Plate, conforme a gente pontuou e explicou para vocês meio-dia, o staff, né, juntamente com o seu jogador, já está procurando ali algumas coisas no Rio de Janeiro para tentar fazer a mudança no início de 2024. E a gente sabe também que daqui a pouquinho, né, procura de carro, dentre outros materiais, vai começar naturalmente a acontecer. Já sobre o Joaquim, o Vene Casagrande complementou a notícia de que não foi o Flamengo que procurou o zagueiro Joaquim. Foi o staff do Joaquim, os agentes empresários do jogador, que ofereceram ele ao Flamengo. Atualmente ele está no Santos, custa 17 milhões, né? Na verdade é um pouco mais, ele foi comprado, por 17 milhões do Cuiabá, se não me engano, no início desse ano, e é um cara que os empresários querem fazer aí algumas outras negociações, principalmente por conta do momento atual da equipe santista. É um zagueiro considerado polivalente, porque ele também atua como lateral direito, e ele foi oferecido ao Flamengo, porém o Flamengo não deu nenhuma resposta. E atualmente não existe nenhuma negociação em andamento, nem entre a diretoria e o jogador,
nem entre a diretoria e o staff do Defensor, tá? Então ele foi oferecido, o Flamengo talvez ele colocou na lista, né, dentro dos possíveis nomes, mas não teve nenhuma conversa, nada foi à frente, já declarando para vocês aqui essas possibilidades. E sobre o zagueiro Pablo, Letícia, então, sobre o Pablo, né, nosso zagueiro ali, inclusive, de 32 anos, que o Tite já trabalhou e gosta, tem utilizado em alguns momentos, quando tem ausência ali do Fabrício Bruno e também do Léo Pereira e até sequer do Davi Luiz. O Pablo, ele foi pouquíssimo aproveitado no Flamengo. É um jogador que, segundo o Paparazzo Rubro-Negro, entrou na mira do Grêmio e, segundo a apuração, a equipe gaúcha já consultou com seu staff a situação do zagueiro nesse momento. Por exemplo, pediram informações como a questão de salário, questão de qual seria, né, as possibilidades de negociação. Pediram também o histórico de lesão do jogador, porque ele se lesionou em março, né, desse ano, aquela contusão na coxa esquerda, depois passou por alguns problemas mínimos fisicamente, e aí o Grêmio está tentando se precaver também dentro dessa sondagem. Lembrando que o Flamengo acertou a contratação do Pablo no ano de 2022, no início do ano de 2022, por 2,5 milhões de euros, que deu quase 15 milhões de reais. Ele ainda tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025, então é importante reforçar isso para vocês, né? Para ninguém achar que o contrato esteja findando ou algo parecido. E o Grêmio, sabendo aí que o jogador não tem sido muito valorizado, olha com carinho essa possibilidade e já vai tirando algumas informações de acordo com seus empresários. E o GE falou algo que a gente pontuou na live mais cedo, sobre a questão do Gerson e sobre também a questão do Bruno Henrique, de que ambos vão ser julgados amanhã. A gente falou, você vê, saiu hoje no GE pela tarde, ali por volta de 4 horas, 3 a 4 horas da tarde, e na live de 11h40, você que acompanha o nosso trabalho já sabia que o julgamento seria amanhã do Gerson e Bruno Henrique. Falei, inclusive, de algumas possibilidades. Por exemplo, na live de meio-dia, eu falei sobre a questão do Bruno Henrique, que além de multa, obviamente, pode pegar uma suspensão de 1 a 6 jogos. Bruno Henrique já cumpriu 2. Se ele tiver um jogo de suspensão ou até sequer 2, ele já cumpriu e pode estar disponível contra o Bragantino. Já a situação do Gerson, segundo o GE, essa informação, até dando aqui o complemento, né, do pessoal, o Gerson já pode ter uma sentença um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais pesada. Isso porque o jogador, devido àquela entrada que no quesito da arbitragem foi uma entrada muito dura, foi uma entrada ali que até eles colocaram assim, eu tenho aqui por escrito, ó, expulsão do Gerson, expulso após recomendação do VAR, foi enquadrado no artigo 254, Código A do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. A pena varia de 4 a 12 jogos de suspensão em caso de condenação. Então, cara, olha aí. O Bruno Henrique pode pegar de 1 a 6, né, conforme a gente já viu aqui para vocês. E a situação do Gerson é de 4 a 12. Então, ser julgado amanhã, pegando aí uma suspensão, por exemplo, mínima, ele ainda vai ter jogos a cumprir. Pode correr o risco, não sei, né, como é que vai ser a situação do Flamengo recorrer, mas o Gerson pode não estar disponível não só contra o Bragantino, mas talvez em outras partidas também. Então, é uma situação bem complicada. E o próprio Flamengo pode ser julgado. A informação diz assim: o clube foi denunciado em 2 frentes. Uma no artigo 206 do Código, né, que a gente acabou de citar aqui, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atraso para o início do jogo ou volta do intervalo e tem pena prevista com multa de R$100 até R$1.000 por minuto. E outra no item 3 do artigo 203 do CBJD, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamentos de objetos no campo. Tudo isso aqui basicamente foi naquele confronto contra o Santos em Brasília, né? O Flamengo teve um pequeno atraso e também alguns torcedores ali lançaram copos de cerveja e tudo mais nos jogadores do Flamengo. E aí o clube pode ser punido, tá? A pena é de multa de R$100 a 100 mil. Porém, se a desordem for considerada de elevada gravidade, o clube poderá perder de 1 a 10 mandos de campo. E ainda tem isso, né? Se for considerado aí pela análise da justiça, a gente vai presenciar que o Flamengo pode até perder o mando de campo nas próximas partidas, o que eu acho mais difícil, confesso para vocês. Falo isso até com uma certa tranquilidade, porque
porque eu não acredito que a Justiça vai tirar o mando de campo nessa reta final de um clube que está disputando o G4 e G6, principalmente porque não teve nenhum agravante, né? Foi alguns copos atirados, os próprios jogadores do Flamengo pediram para a torcida dar aquela acalmada e a situação rapidamente foi resolvida por ali mesmo. Mas, enfim, amanhã a gente vai saber o julgamento e amanhã a gente vai passar as informações completas aqui para vocês, tá bom? Galera, é isso, fico por aqui. Amanhã, como eu falei, 11h40, estou aqui de volta. Espero vocês. Ativa o sininho para o YouTube tentar notificá-los. Quem não deixou o like, chegou até o final, cara, deixa o like. Vocês sabem, é de graça. O YouTube, pelo menos, entende que vocês gostam do nosso conteúdo e recomenda para outras pessoas, tá? Se inscreva também, ativa o sininho e compartilha, tá bom, galera? Uma excelente segunda para todos. Saudações.